Só botar para gravar aqui. Bom, então vamos começar a aula de climatologia. Hoje é dia 26/5 e estamos iniciando aí. Vamos fazer então só uma correção daquilo que foi da prova, né? Rapidinho. Então, como a gente estava falando antes de iniciar a gravação, toda vez que esfria aqui em Rondônia, vem a famosa friagem, né? São massas de ar que vêm do sul do Brasil para o norte, tá? Ou do sul do planeta, vamos colocar assim, não só do Brasil, né? Então, aquela massa de ar que surge lá no Uruguai, lá no Polo Sul, aí ela vem, sobe, passa no Uruguai, passa na Argentina e vem subindo. Passa no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e vem vindo, tá? São Paulo, e vem subindo. Até o estado de Minas, ela vem subindo. Depois, há um certo deslocamento para a esquerda. Por quê? Por causa de ventos contrários que jogam ela para o nosso lado, tá? Então, vamos supor, ela vai subindo, atinge ali o estado de Minas, o sul da Bahia, e depois ela tende a se deslocar para a esquerda. Por quê? Porque aquela região ali também, o norte de Minas, tem uma região ali do Piauí, Tocantins, que são regiões onde, Piauí e tudo mais, são regiões onde tem uma faixa serrana, né, de serra, que também, vamos supor assim, protege que esse vento frio entre para dentro do estado, tá? O estado da Bahia até que entra uma parte dessa friagem, mas já mais para cima um pouco, chegando já no estado do Pernambuco, toda aquela parte aqui de cima, aqui, ó, mais ou menos essa região aqui, tem algumas serras, né? No estado do Ceará, estado de Pernambuco, tem a tal do serra, eu esqueci o nome dessa serra aqui agora. Mas é uma região serrana e dá uma certa dificuldade para esse vento frio chegar até essas regiões, tá? Então, o vento frio vai subir, vai pegar aqui o estado de Goiás, Brasília e tudo mais, mas não vai entrar tão aprofundadamente no estado do Piauí, por exemplo, né? Então, já vai ser isso que vai acontecer. Tocantins ainda vai esfriar um pouquinho, estado do Maranhão, Piauí, essa região do Nordeste aqui, ó, por ter essa proteção, algumas serras que não deixam entrar, e também tem ventos contrários, vindo de cima para baixo, do norte para o sul. Então, vamos dizer assim, é como se estivesse subindo e tem um ventilador soprando ao contrário, que ela se desloca para o lado de Rondônia. Então, a friagem, ela sobe o sul, depois ela tende a pegar para a esquerda, passa em Rondônia, e não passa em Rondônia inteira, vamos dizer assim, na mesma concentração. Vai passar em Rondônia, mas do meio de Rondônia para baixo, ou seja, de Ji-Paraná aqui assim, ó, já vai tendendo para o lado de Guajará-Mirim, Costa Marques, Guajará-Mirim, depois entra lá no estado do Acre, vai até mais ou menos Rio Branco, e depois já desce e chega até o Acre, né? Não chega até lá na pontinha do Acre, Cruzeiro do Sul, não chega com tanta força, mas chega um pouco. Então, esse é o deslocamento da friagem. E isso acontece algumas vezes ao longo do ano. E o que acontece, gente, nessa época do ano, quando vem essa friagem? Acontece esse tipo de chuva aqui, ó, foi a chuva aqui, essa chuva aqui, que é a tal da chuva ciclônica ou chuva frontal, tá? O que é a chuva frontal? Então, por exemplo, hoje já não está mais tão frio, hoje já o sol já está batendo aí, tá? Então o sol está batendo, deixa eu só filmar aqui fora, né? Então, olha lá, o sol está batendo, tá normal, ensolarado, então vocês estão vendo aí? Tá tudo normal, ensolarado, o que está acontecendo? As plantas, o ar está evaporando, né? Alguma umidade, né? De certa forma. Todas as plantas estão gerando alguma evapotranspiração, e essa evapotranspiração está indo para o ar, né? Toda a umidade está subindo. E o que acontece? Se está ocorrendo uma subida de umidade, né, pela evaporação, isso aí deveria gerar chuva de alguma forma, né? Deveria se transformar em chuva em algum momento, tá? Porque está batendo o sol, está evaporando água. Tanto a grama está levantando umidade, até ali do cimento, ali do asfalto ali, um pouquinho de umidade que tinha já deve ter evaporado, né? Porque à noite vem o orvalho, desce, depois evapora o que sobra.
Mas o que está acontecendo? Nesse momento, agora está tendo evaporação de água do solo e transpiração de água pelas plantas. Tá? Basicamente é isso. Então, essa umidade está subindo. Porém, ela está subindo, mas ela não consegue, muitas vezes, atingir uma altitude para condensar e chover, para ela esfriar. Tá? E aí, se ela não consegue atingir uma altitude suficiente para condensar e chover, muitas vezes, quando entra a noite, ela já volta na forma de orvalho. Já desce na superfície e chega até o solo na forma de orvalho. E aí, o que acontece? Numa situação dessa, onde eu tenho umidade que está subindo, mas ela não tem condições de continuar subindo, vamos dizer assim, vem essa massa de ar fria aí que dá uma empurradinha nessa nuvem, vamos dizer assim, dá uma empurradinha nessa massa de ar úmida que está querendo subir. É essa tal de chuva frontal. Então, nesse final de semana, mais precisamente na sexta-feira, né, à noite, começou a ventar, já começou a chegar essas massas de ar fria. O sábado de manhã já esfriou. Sábado à noite talvez foi quando mais ficou frio. Sábado à noite, domingo de madrugada. E depois domingo, durante o dia também ficou frio, mas à noite já deu assim, à tarde já deu uma amenizada. Então, o nosso frio é assim, né? Começa num dia, no segundo dia é mais forte, no terceiro já vai tendendo a diminuir. E no quarto já é só o ventinho que fica. Então, o que aconteceu? Veio essa massa de ar fria, como se fosse uma rampa. Olha lá na imagem lá. Ó. Ela vem por baixo da massa de ar quente e úmida. Então, por ela ser mais densa, mais pesada, ela vem, entra por baixo da massa de ar quente e dá uma empurradinha na massa de ar quente e úmida para ela atingir uma altitude, para ela conseguir subir. Então, ela consegue subir mais, atinge uma atmosfera mais fria lá em cima, que consegue fazer com que ela condense e chova na região. Então, a chuva frontal foi o que aconteceu esse final de semana. Não sei se aí para Machadinho choveu, ou quem está em outra região aí se choveu, mas uma boa parte da chuva que aconteceu aqui na nossa região, aqui em Paraná deu uma chuvinha, aqui em casa eu vi que choveu, não foi muita coisa, mas choveu. Então, uma boa parte da chuva que aconteceu esse final de semana foi a tal da chuva frontal, tá? Chuva frontal foi o que aconteceu aqui. Beleza? Essa chuva, ela é impulsionada pela massa de ar fria que entra por debaixo da massa de ar quente, empurrando a massa de ar. Então, ela dá uma empurrada, ela consegue dar uma forcinha, como se fosse uma rampa para fazer com que o ar quente e úmido suba. Então, que nem hoje, o ar está ali, quente e úmido ali fora. Talvez ele não está com condições suficientes para atingir uma atmosfera fria e chover. Se ele não está com essas condições, ele vai subir até uma certa altitude e depois volta na forma de orvalho à noite. Mas se chegar uma massa de ar fria que dá essa empurradinha, vai fazer com que ela atinja a altitude e chova. Então, a chuva frontal é mais localizada, ou ciclônica, que é a mesma coisa. E ela é mais localizada em algumas regiões, porque nem todo lugar o ar frio chega com tanta intensidade para empurrar a umidade lá para cima. E essa época do ano agora, a tendência é começar a haver um certo bloqueio atmosférico, os sistemas de alta pressão. Então, a alta pressão é como se o ar tivesse fazendo o efeito contrário, soprando de cima para baixo. Então, se o ar está soprando de cima para baixo, gera uma alta pressão aqui embaixo, né? Então, a umidade quer subir, mas encontra esse ar soprando de cima para baixo também, ela não consegue subir. Quando o sistema é de baixa pressão, é o contrário, é o ar fazendo isso aqui. Aí a umidade consegue subir mais fácil. Essa época do ano agora, por razões de mudança dos ventos, por várias condições de alteração do vento, da posição do vento, então, ao invés do ar ficar subindo de assim, levando a umidade lá para cima e chovendo, o ar começa a fazer isso aqui, de cima para baixo. Então, dificulta com que essa umidade que está agora, nesse momento, levantando com o sol, dificulta ela subir para atingir uma altitude e chover. Isso, numa condição natural, quando o ar sobe por si só e chove, é a tal da chuva convectiva, que é essa que está, que essas duas bolinhas aqui, ó, que é a chuva que acontece por diferença de pressão. Baixa pressão levanta a umidade lá para cima, né? Então, essa é a chuva aí que é a mais comum, vamos dizer assim, aqui na nossa região o ano inteiro. Mas chega um certo tempo do ano que esse ar para de circular desse jeito aqui, ó, para de subir, ele tende a diminuir, ou seja, essa baixa pressão, ela muda. Então, o ar, em vez de começar a soprar de baixo para cima, ele começa a soprar de cima para baixo, forma um sistema de alta pressão, né? Então, a alta pressão
dificulta essa umidade do ar subir e chover. Aí vem o quê? Vem essa massa de ar fria por baixo da massa de ar quente, dá uma empurradinha nela lá para cima, força ela a subir, quebra esse bloqueio atmosférico, vamos dizer assim, essa alta pressão, e faz com que esse ar carregado de umidade consiga atingir uma altitude e chova. Então, isso é o que acontece o que aconteceu esse final de semana, né? A famosa chuva frontal ou chuva ciclônica, que é a mesma coisa. Beleza? Então, era só isso aí que eu queria falar, desse friozinho do final de semana. Vocês estavam sabendo dele? Alguém tinha visto no jornal? Tinha visto alguma coisa? Eu não tinha visto, senão eu tinha avisado vocês na terça passada. Eu não tinha observado. Mas... Eu não tinha visto nada também, não. Oi? Eu também não vi lugar nenhum avisando, não. Pois é, eu não tinha visto que ia chegar o frio, não. Sempre fala no jornal, às vezes, alguma coisa, né? Mas assim, gente, se a gente não tem jornal para poder ver, ou não tem tempo e tal, sempre é bom a gente estar ligado e tem um aplicativozinho bem legal que é o Clima Tempo, tá? O Clima Tempo vocês podem baixar no celular de vocês, ou esse daqui também chamado de AgriTempo, ó. Vou clicar nele aqui, ó. Esse AgriTempo, ele já é mais para agricultura mesmo, tá? Vocês podem estar baixando ele. E aqui vocês têm, ó, previsão do tempo, previsão de seca, monitoramento e séries históricas. Aí tem que ir clicando, em vendo. Vou botar aqui em previsão, ó. Quando eu clico em previsão do tempo, ele aparece várias coisas referente à colheita, à necessidade de irrigação, a condições de manejo do solo. Então, ele é bem voltado para a área de agricultura mesmo, tá? Eu quero que vocês comecem a mexer nele, que a gente depois vai falar mais sobre esse aplicativo. Vocês podem estar baixando ele aí, AgriTempo, tá? Ele faz uma previsão do tempo geral para a região como um todo, mas também extrai esses dados e coloca eles dentro da agricultura, que é o que importa para a gente, tá? Então, na situação que a gente está hoje, por exemplo, né? Deixa eu botar aqui, temperatura mínima nas últimas 24 horas. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Ele mostrou aqui, ó, temperatura mínima nas últimas 24 horas. Então, esse azulzinho aqui são as temperaturas mínimas. O azul mais forte é a temperatura de 12 graus. Então, o azul mais forte está lá na região de Vilhena. Então, Vilhena atingiu 12 graus nas últimas 24 horas. E a temperatura mínima mais fraca, vamos dizer assim, quer dizer, a mínima mais potente foi em Vilhena. A mínima menos potente foi nessa região de vocês aí, de Machadinho, Porto Velho, que está aqui um azulzinho um azul menos claro, que já foi na faixa dos 13 graus, 14 graus, isso na madrugada, que é quando acontecem as temperaturas mínimas, tá? Aqui eu posso botar a temperatura mínima nas últimas 24 horas, nas últimas 48 horas, aí a máxima, tá? Aí, tipo assim, a máxima praticamente foi igual em todo o estado, se vocês forem olhar, o mapa tá todo com essa cor verde aí, ó, estão conseguindo enxergar no celular aí. Então a máxima está toda com essa cor verde. Aí eu vou olhar aqui que é essa cor verde. Foi a máxima em torno de 26, 27 graus. 26, 25,5, 26 graus. Foi a máxima que deu ontem, nas últimas 24 horas. Hoje talvez suba um pouco mais essa máxima. Então é interessante. Condições para manejo do solo. Aí se tiver a condição boa, ele vai aparecer um gráficozinho verde. Quando a condição está favorável, fica azul. Quando está ruim, fica vermelho, tá? Então, as nossas condições para manejo do solo, em geral, elas estão médias a boa. Onde está azul está melhor, onde está verde está mais ou menos. Por que onde está azul está melhor? Porque provavelmente choveu mais. Então, essa região do Cone Sul aí, ó, em Rondônia, provavelmente ela é uma região que, com a chegada do frio, deu uma chuvinha. Então, isso já seria uma condição melhor para manejar o solo, para fazer uma gradagem, alguma coisa. As outras regiões que estão verde mais claro, pode ser que essas regiões não estejam com uma umidade tão legal ainda, mas está em condições médias. Talvez já começou a secar em razão da diminuição das chuvas, tá? Às vezes também se chove demais, fica ruim, aí também vai mostrar condição desfavorável. Aqui não tem nenhum lugar que está desfavorável. Desfavorável teria que estar aparecendo vermelho, não está aparecendo vermelho em lugar nenhum. Está razoável e favorável, do jeito que está aqui. Tem favorável, razoável, desfavorável e crítica. Desfavorável é amarelo e crítico seria vermelho. Então, aí tem outras coisas, condições para tratamento fitossanitário, quando está bom, quando não está, e assim por diante.
tratamento fitossanitário nas últimas 24 horas. Aí tá aqui, ó. Azul sim, vermelho não. Então tá tudo azul. Então ainda tá bom. Se eu quero fazer uma aplicação de um herbicida, tá bom. Se eu quero fazer a aplicação de uma praga, de uma apicultura, tá bom. Qual seria a condição ruim para a aplicação de um produto fitossanitário? É quando geralmente o tempo está muito seco ou o horário não está legal. Então, isso aí também vai variar de uma cultura para outra, da praga que eu quero atingir, da planta daninha que eu quero matar e tudo mais. Mas, em geral, se é para controle de plantas daninhas, eu tenho que ter condições de umidade no solo, eu tenho que ter condições favoráveis para que aquela planta daninha esteja em atividade. Porque quando eu aplico o herbicida nela, ela tem que fazer esse herbicida ciclar dentro dela, para poder matar lá na raiz. Né? Então, tem que estar em condições boas, tanto para a cultura quanto para a planta daninha. Eu aplico o herbicida na planta daninha, ela vai morrer, porque ela está em atividade e a cultura vai continuar se desenvolvendo. Beleza? Então, é isso aí. Sobre a nossa chuva que aconteceu esse final de semana, tá? Essa chuvinha aqui que deu é a tal da chuva frontal, como eu já falei, ou ciclônica. Ela é muito boa também agora em final de ciclo do milho, tá? Porque o milho já tinha alguns dias sem chuva, então o milho, o pessoal tá colhendo milho agora, milho safrinha, ou bem agora que tem algumas lavouras de milho que estão começando a encher o grão e estava faltando água, então ela veio para ajudar esse enchimento de grãos. E tem uma outra coisa que é importante, que é temperaturas frias na noite. O milho gosta de frio à noite, ele não gosta de calor. Ele gosta de dia quente e noite fria, tá? Por quê? Dia quente, ele é uma planta C4, absorve muita energia, consegue fazer muita fotossíntese, então armazena energia. À noite, vamos dizer assim, como se fosse o descanso dele, né? Se tiver muito quente à noite, a planta continua só respirando e não faz fotossíntese. Aí tende a perder energia. Então, a parte daquela energia da noite, por estar muito calor, ela acaba perdendo para a respiração. Então, o milho, a cultura do milho, exatamente, ela prefere noites frias, que é quando ela diminui a sua respiração e consegue, vamos dizer assim, armazenar melhor esses fotoassimilados que ele produziu durante o dia. Então, o milho, ele se desenvolve muito bem em temperaturas noturnas na faixa de 17 a 19 graus, que foi o que aconteceu esse final de semana, até um pouquinho mais, tá? Então, para o enchimento de grãos do milho nesse momento foi maravilhoso. Por quê? Porque ele tem umidade no solo, choveu, principalmente aqui choveu, não sei se aí pro lado de Machadinho choveu, mas choveu e também deu uma noite fria. Então, se tiver enchendo grão, seria o ideal. Apesar de que a maioria dos milhos estão já colhendo, né? Então, talvez essa chuvinha, esse friozinho poderia ter vindo até um pouquinho antes. Mas aquele milho que estava plantado mais atrasado, ele se favoreceu com a chuva desse final de semana. Aquele milho verde que está ali enchendo grão ainda, que está em fase final de ciclo, ele se beneficiou, porque ele encheu mais grão em razão do frio e também da umidade que está no solo. Inclusive, tem umidade, um dia que nem hoje, o solo ainda está um pouco úmido e tem sol para fazer fotossíntese. Então, isso aí é maravilhoso para o milho. Daqui para frente, as chuvas vai dando uma diminuída para entrar na fase de colheita. Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse equipamento aqui, ó, chamado de lisímetro, tá? Então, até agora, gente, a gente falou de evapotranspiração dimensionada, calculada, por estimativas, né? Agora, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho da evapotranspiração feita por esse equipamento chamado lisímetro. O que é o lisímetro? Vamos entender o que é esse lisímetro. Olhem bem aí a figura. Deixa eu botar essa imagem aqui. Pronto, essa aí tá melhor. Esse lisímetro que está instalado aí, ele é como se fosse Quem já viu aquelas balanças de caminhão? Que o caminhão sobe em cima para fazer pesagem? Todo mundo já viu, né? O caminhão chega naquelas empresas, sobe na balança, pesa e vai embora. O lisímetro é como se fosse uma balança daquela, só que redonda, tá? Por que eu digo uma balança? Por quê? Porque ali em cima dessa balança, é uma balança que tem um buraco no meio, né? Para poder ter solo, para poder plantar a cultura. E nessa balança tem o solo, tem a planta. Nas laterais dessa balança é onde coleta-se a água para poder, quando chove demais, escorre, né? O escoamento superficial. Então, as laterais, essas bordas que vocês estão vendo aí, onde está essa planta aqui, ó,
Isso aqui acho que é uma laranja, se não me engano, um pé de laranja. Então, bem aqui nas bordas, ó, aqui é para quando chover, a chuva que bater aqui, escorrer. E aqui do lado capta nessas canaletas laterais aí. O que é o lisímetro? O lisímetro é o equipamento que mede a evapotranspiração real de uma cultura. Não é uma estimativa da região como um todo, uma bacia hidrográfica. É uma evapotranspiração real daquela planta. Quanto que ela precisa de água por dia, quanto que ela absorve realmente e quanto que ela está usando para ela e liberando para a atmosfera. Então, basicamente é isso. Porque uma planta precisa de água para ela se desenvolver, né? E o que sobra, ela deixa voltar para a atmosfera, evapotranspira. Então, tá aí. Aqui nós temos a nossa planta, a nossa cultura. Do lado aqui dessa planta vai ter um pluviômetro, porque se chover vai medir a quantidade de chuva, então vai medir a precipitação. Se chover, a água vai bater no solo, vai ser absorvida pelo solo. O que não é absorvido vai escorrer, vai ser coletado pelas canaletas laterais. O que entrar dentro do solo, uma parte vai ficar retida no solo, outra parte vai ir lá para o fundo, ou seja, vai lá para o escoamento subterrâneo, tá? É como se fosse um vaso. Imagina uma planta de um vaso. Você molha aquela planta. Se você molhar demais, a água transborda para os lados e lá pelo fundo também. Né? Eu peguei e botei água demais num vaso, o que vai acontecer? A água vai ou sair por cima, por excesso de água, eu molhei demais, ela derrama tudo por cima, ou mesmo eu não derramando por cima, ela pode também, pelo excesso de água, ir infiltrando e sair lá pelos fundos daquele vaso, né? Lá para aqueles buraquinhos lá do fundo. Então, isso aqui é como se fosse um vaso gigante. É um vaso gigante em cima de uma balança que pesa, tá? Por que disso? Porque esse peso, essa diferença de peso, é que vai conseguir medir a quantidade de água que entrou nessa planta e essa diferença de peso de um dia para o outro é que vai nos dar essa evapotranspiração. Então, veja bem. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Então, o que é o lisímetro? Vou só ler aqui para vocês entenderem. O lisímetro são depósitos ou tanques enterrados, que é o que vocês estão vendo aí. É como se fosse um vaso gigante enterrado, tá? Abertos na parte superior, os quais são preenchidos com solo e a vegetação de interesse. Então, aí nós temos dois lisímetros. Aqui nós temos um lisímetro onde eu estou querendo medir a evapotranspiração de uma laranja, de um citros, talvez seja um limão também, não sei. Mas provavelmente é um citros aí. Então, aí tem dois lisímetros, um instalado para medir a evapotranspiração dessa laranjeira e o outro medido ali a evapotranspiração de um gramado, né, que dá para a gente enxergar aí. Aquela da laranjeira, que é uma maior até, ela está num solo exposto, né? Se vocês observarem, o resto do pomar ali, ó, tem uma grama que parece que foi passado veneno, tá? Então, era um mato que tinha ali, passaram o veneno e deixaram. E dentro do próprio lisímetro, é uma planta que parece que foi carpinada e tirada do mato, né? Ou passou veneno e depois só rapou o mato com a enxada e tirou fora, né? Pelo que eu estou vendo ali. Então, o solo está exposto. Talvez é um experimento para saber mesmo quanto que perde de água um solo exposto. Então, talvez a pessoa que instalou isso aí, ele quer saber quanto que perde de água com o solo exposto, quanto que perde de água se tiver a vegetação, o capim ali no pé da planta. Enfim, então, em várias fases da planta, quando ela é menor, quando é maior. Para quê? Para ele saber exatamente a quantidade de água que essa planta evapotranspira. Sabendo essa quantidade, é o tanto que eu tenho que colocar para ela por dia. Não preciso botar mais nem menos. É exatamente aquela quantidade. Para esse tipo de solo, para essas condições que ele vai saber ali. Então, a evapotranspiração, ela é medida pelo lisímetro, que são esses tanques enterrados aí no solo. Ele vai estar aberto na parte superior, né? E no fundo ele é como se fosse um vaso mesmo. Os quais são preenchidos com o solo e a vegetação característica dos quais se deseja medir a evapotranspiração, que é igual está na figura embaixo aí. O solo recebe a chuva, né? A precipitação. E essa chuva, ela vai ser drenada para o fundo do aparelho, onde essa água lá de baixo ela é coletada e medida. Então, é como se vocês pegassem um vasinho. Imagina um vaso com um prato. Estou com essa xícara aqui na minha mão. Imagina que isso aqui fosse um vaso. Isso aqui é um prato. Aquele pratinho que a gente coloca debaixo do vaso.
Se você molha demais uma planta, o que acontece? A água desce por dentro do solo aqui e o pratinho enche de água, não é assim? Quando a gente costuma molhar um vaso, tem aquele pratinho de baixo, então o pratinho fica ensopado de água ali. Aqui no lisímetro é a mesma coisa. Se você enche demais de água, ou coloca muita água, ou chove demais, porque você pode tanto irrigar, ou a própria chuva que ia acontecer naquele dia. Se você coloca água demais, a água vai infiltrar e vai ficar lá no fundo. Quem vai coletar essa água? Vai ser o depósito que está lá no fundo, tá? Então, essa água do fundo ela é medida. É a mesma coisa que se eu pegar numa planta, vamos dizer que eu coloquei aqui 1 litro de água dentro dessa planta. Aí lá no vasinho ficar, sei lá, uns 200 ml de água dentro do vasinho, não, dentro do pratinho. Então eu sei que daquele 1 litro, 200 ml já foi perdido. Eu vou ter que jogar fora. Senão vai ficar só dando dengue, né? Então eu tenho que jogar essa água fora. Inclusive esse ano nem se falar em dengue, né? Deve estar cheio de dengue aí na cidade, a gente nem sabe. Só fala de coronavírus, né? Bom, então o solo recebe a precipitação e é drenado para o fundo do aparelho, onde a água é coletada e medida, que é essa água que eu falei. O depósito, todo o sistema, ele vai ser pesado diariamente. Assim como a chuva, que é colocada ou manualmente, ou chuva natural, ela vai ser medida com um pluviômetro ali do lado. Então, o depósito ele é pesado diariamente, assim como a chuva, e os volumes escoados, aquela água que escoa, que bate de chuva e escorre para os lados, ele também, o volume escoado de forma superficial e que sai por orifícios no fundo do lisímetro. Então, você consegue saber com esse aparelho quanto que chegou de chuva, quanto que bateu no solo e escorreu, e quanto que infiltrou no solo e vazou lá pelo fundo, tá? Então, essa água que escorre lateralmente e essa que infiltra lá para o fundo, são 2 águas que foram perdidas, vamos dizer assim, 2 perdas, propriamente dito, tá? E aí, nós temos essa variação de peso. O que é a variação de peso? Então, esse vaso aí, esse lisímetro, ele tem um peso. Depois que você coloca água nele, ele vai virar outro peso, né? E depois, no outro dia, quando eu peso ele novamente, depois que já evaporou a água, evapotranspirou durante aquele dia todo, no outro dia, 24 horas depois, eu peso ele novamente para mim saber qual foi essa diferença de peso de um dia para o outro. Então, aí a gente joga isso tudo numa fórmula e descobre qual é a evapotranspiração. Então, o que seria... Para que faz essa diferença de peso? Para que mede o peso do vaso um dia sim, um dia não? Ou, quer dizer, dentro de 24 horas. É esse tal desse ΔV aqui, ó, que é dessa formulazinha aqui, ó. O ΔV é o quê? A variação de volume de água medida pelo peso. O P vai ser a chuva. Isso dá fórmula, tá, gente? Ó. Então, nessa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, E, o que significa E? E é a evapotranspiração real que eu estou medindo, que é igual a precipitação, que é o P, tá? A chuva, menos o QS. O que é o QS? É o escoamento superficial, é aquela água que escorre pelas laterais. O QB é o escoamento subterrâneo, é aquela água que foi lá para o fundo, que coletou lá no fundo. E o ΔV, isso aqui, ó, é a variação de volume de água medida pelo peso. É a variação de volume de água que vai acontecer de um dia para o outro, e é o peso do vaso que vai me dizer isso aí. Então, vamos entender essa fórmula aí para vocês saber certinho, tá? Vou entrar aqui no Punch, só para vocês entenderem melhor esse negócio do lisímetro aí. Vou entrar no Punch e vou colocar aqui esses valores. Então, vamos lá. E, que é igual a P, vou colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a fonte para ficar um pouquinho melhor para vocês enxergar, porque a tela para vocês fica diferente da minha, né? Deu uma travadinha aqui. Não está respondendo. Beleza. Então, a fórmula é o quê? Evapotranspiração, que é o E, né? Vamos lá, de novo. Vou colocar aqui colocar aqui uma fonte um pouquinho maior, 36. Então, nós temos E, que é igual a P, menos
o QS menos o QB menos aquele delta V. O que é o delta V? A variação de peso, tá? Então, e agora como é que coloca delta aqui? Tem que achar um símbolo. Vou colocar um A aqui, tá? Mas é o tal do delta V, tá? Lá daquela forma. Então, senão tem que achar símbolo aqui, demora muito tempo. Bom, então nós temos essa aí a fórmula. Sendo que o E, o que é o nosso E? Tá? O nosso E, como a gente já colocou ali, ele é a nossa evapotranspiração. Beleza? Esse é o nosso E. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte agora, está muito grande. Deixar a fórmula aí. Então, esse aí é a nossa evapotranspiração. O P, o que é o P? O P, ele vai ser a nossa precipitação, tá? Lembrando que esse cálculozinho do lisímetro vocês vão fazer depois na casa de vocês com vaso de flor. Já eu passo aí o que vocês vão ter que fazer. Então, evapotranspiração, precipitação, aí nós temos o QB, ele vai ser igual. O que é o QB não? QS primeiro. O QS, ele vai ser o escoamento superficial. O QB é o escoamento subterrâneo. E o delta V, que eu vou chamar de AV, mas é delta V, tá? Só por causa do símbolo aí que eu não achei do delta. O delta V vai ser... o delta V, ele praticamente ele vai ser aquela água que já tem na planta, é a variação de peso, tá? Vou colocar aqui variação de peso. Essa variação de peso, de volume, quer dizer, variação de volume medida pelo peso. Então, vamos lá. Vamos supor, tá? Vamos colocar uma hipotética aqui. Tá, esse delta V, ele na verdade é um negocinho que às vezes é meio complicado, mas ele é simples, ó. Delta V, ele vai ser o peso final menos o peso inicial. Tá? Então, o que seria isso? Peso final menos o peso inicial. É o peso inicial final menos o peso inicial. Então, se eu for pegar hoje um vaso, vamos supor que isso aqui é um vaso de flor, tá? Um exemplo. Vamos dizer que esse meu vasinho de flor pesa, sei lá, 1 quilo, tá? Ele pesa 1 quilo, um exemplo. Aí eu pesei ele agora 1 quilo. Aí fui e botei lá no chão, lá onde ele estava lá. Deixei ele lá. Durante o dia, pegando sol, normal. Quando for amanhã, 24 horas depois, vamos supor que eu não irriguei ele, não fiz nada, tá? Não botei água, não fiz nada. Então, se ele pesa 1 quilo, botei ele lá no sol, amanhã eu peguei ele de novo, no mesmo horário, pesei novamente. Vamos dizer que agora ele está pesando 900 gramas, ou 0,9 quilo. Então, ontem ele pesava 1 quilo, hoje ele está pesando 900 gramas. O que isso significa? Seria, então, 1 quilo, né? 1.000 gramas, ou 1 quilo, menos 900 gramas. 1.000 menos 900 significa que isso aqui perdeu quanto de água de um dia para o outro? Nesse exemplo que eu estou dando. Veja bem, gente, presta atenção. Ontem isso aqui pesava 1 quilo, hoje pesa 900 gramas. Quanto que isso aqui perdeu de água de um dia para o outro? 100 gramas. 100 gramas, exatamente. 100 gramas ou 0,1 litros de água. Beleza. Então, se eu não irriguei nem nada, eu sei que a evapotranspiração desse meu vaso aqui durante 24 horas foi de 100 gramas. Isso significa o quê? Que se eu for colocar água nesse vaso, quanto que eu coloco de volta? Para ele continuar a sua vida normal, vamos dizer assim.
Se eu for irrigar ele, eu boto só 100 gramas de novo. Não preciso de botar 200 gramas, 300. Porque se eu ficar botando muita água, só vai perder, só vai ter perda, não vai ter. Eu vou estar, vamos dizer assim, sabendo a evapotranspiração de uma planta, eu vou botar exatamente o tanto de ar que ela precisa. Não precisa de colocar mais. Eu posso até colocar um pouquinho a mais, porque de um dia para o outro, pode haver um dia mais quente, um dia mais frio, e isso variar um pouquinho aí de um dia para o outro. Então, talvez hoje foi 100 gramas, amanhã seja 150, se for um dia mais quente. Então, não tem problema. Então, é bom eu sempre ter uma margenzinha de, vamos dizer assim, de segurança. Não tem problema. Mas eu sei que a evapotranspiração dessa planta foi de 100 gramas, tá? Como é que a gente prova matematicamente isso? Então, vamos colocar na fórmula aqui, ó. Faz de conta que essa é a nossa planta, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, seria... Qual foi a evapotranspiração? A evapotranspiração vai ser igual a P menos o Q. Então, eu não botei chuva, então é zero. Né? Vou botar aqui, ó, zero. Eu não coloquei... se eu não botei chuva, então também não houve escoamento. Vai ser zero também. Menos. Escoamento subterrâneo. Se não teve água vindo de cima, então também é zero. Menos esse meu PF menos o PI aí, ó. Né? Como eu falei para vocês, ao peso final menos o peso inicial, né? O peso final, vamos botar aqui que ele foi, o ΔV não é o peso final menos o peso inicial, então o peso final foi 900 gramas e o peso inicial tinha sido de 1.000 gramas, 1 quilo, né? Que a gente tinha colocado aí. Ó. Então, vem para frente também. Então, peso final menos o peso inicial, quanto que perdeu de água nesse dia? Qual foi a minha evapotranspiração? Então, vai ser quanto aqui, ó? Basicamente é o que a gente fez, ó, a conta. Então, o meu E vai ser igual. Isso aqui tudo vai dar zero, né? E lá vai ficar assim, ó. 0, 0, 0, como aqui tem um menos aqui pro lado de fora, vai ficar menos... Abro parênteses, menos 100 gramas, né? Ou 100 ml de água, que é a mesma coisa. 100 gramas, 100 ml, 0,1 litro, é tudo a mesma coisa em quantidade. Então, seria isso aqui, ó. Peso final menos o peso inicial. Isso aqui não é o nosso ΔV da fórmula aqui, ó. Peso final menos o peso inicial. Então, o peso final... que seria hoje, deu 900 gramas, ontem tinha dado 1.000 gramas, 1 quilo. Então, o peso de hoje menos o peso de ontem. Botei aqui na fórmula, menos 100 gramas, menos 100, menos com menos dá mais, então a minha evapotranspiração durante aquele período de 24 horas foi de 100 gramas. Ou 100 ml quando a gente está falando já de volume, porque a densidade da água é 1 para 1, né? 1 ml por grama, ou 1 centímetro cúbico por 1 grama, né? Ou 0,1 litros também é a mesma coisa. Então, se eu fosse abastecer essa planta novamente, bastaria eu pegar 100 ml de água, um meio copo de água e jogar dentro dela. É basicamente o que ela precisa de água, não precisa mais do que isso. Não adianta ficar lá metendo um monte de água só para escorrer, para perder. Quando eu coloco água em excesso, além de eu estar desperdiçando água, eu estou lavando esse solo, eu estou levando os nutrientes embora, eu estou provocando uma certa erosão dentro desse solo, tanto interna, né, subterrânea, quanto uma erosão lateral, que pode ser que escoa a água pelas laterais. Então, o excesso de água ele vai ser prejudicial também. Então, nesse sentido, a gente coloca só a quantidade que precisaria. Então, eu estou falando isso de um vaso onde eu não botei água nenhuma, eu só fui lá, pesei ele ontem, pesei hoje e vi a diferença de peso que ele tem de um dia para o outro. Se vocês tiverem esse vaso na casa de vocês, vocês podem fazer esse teste qualquer dia. Pega o vaso, pesa hoje, vamos supor que você já molhou ele, você não sabe qual é o peso dele. Ele já molhou, ele já está ali com uma água retida dentro dele, ele já tem uma água ali que não está mais escorrendo, ele está quietinho lá na dele, né? E o solo está úmido. Você vai lá e pesa ele. Depois, no outro dia, você foi e pesou de novo. Essa diferença de peso de um dia para o outro é a evapotranspiração dessa sua planta. Por quê? Porque o solo evaporou a água das bordas
e também a planta transpirou. Então, essa é a quantidade de água que aquela planta perdeu durante essas 24 horas. E aí, se você vai repor, você coloca só essa quantidade, não precisa de colocar mais. Certo? Vamos para um outro exemplo aí. Tá? Vamos para outro exemplo aí, só para vocês entenderem melhor isso aí. Depois a gente faz o exercício. Deixa eu apagar esse aqui. Então, isso aqui é numa situação onde o vaso não tem diferença. Vamos lá para um outro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos lá para um outro exemplo. Deixa eu só colocar aqui essa fórmula aqui, gente, na verdade, eu posso até eliminar esse ΔV e já colocar aquele PF menos PI lá, ó, que é o peso final menos o peso inicial. Eu vou até colocar ele aqui embaixo, o ΔV, né? Que é o PF menos o PI. O que é o PF? É o peso final, tá? Vou colocar aqui na fórmula. E o nosso PI, que é o peso inicial. O peso que eu medi hoje lá na minha planta. Peso inicial. Lembrando, gente, que isso aqui eu estou fazendo como se fosse num vasinho na nossa casa, para a gente fazer um testezinho desse aí. Mas a gente pode, num lisímetro, que é esse equipamento aí, ó, num lisímetro, isso aí é muito maior, tá? Isso aí é uma planta imensa, então como se fosse uma balança gigante, né? Isso não acontece em um lisímetro. Então, lá no lisímetro, é como se fosse uma balança de caminhão, que tem uma planta imensa ali em cima, um monte de terra, e aí joga água ali em cima, então tem toda essa questão aí de quantidade, tá? Deixa eu fazer um outro exercício aqui com vocês de evapotranspiração. Então, vamos lá. Eu vou montar essa fórmula aqui, sem o ΔV, vou colocar aqui o peso final menos o peso inicial. Então, a fórmula vai ficar tudo dentro de uma só, para não ter diferença, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui. Deixa eu deletar aqui. E aqui onde está o meu ΔV, vai ser o quê? Vai ser o peso final menos o peso inicial. Acho que aqui eu usei a fonte 36. Então, aqui vai ser o meu peso final menos o peso inicial. Fecha parênteses. Então, tá aí. No lugar do ΔV, que é lá da fórmula, eu coloquei direto isso daí. Certo? Essa então é a nossa fórmula. Isso aqui vocês não vão achar no livro, essa fórmula aí, tá? Essa daí eu só adaptei, só joguei lá dentro o que é o ΔV, que é o peso, a variação de peso de um dia antes com o dia depois. Final menos inicial. Bom, então vamos fazer uma outra questão. Supondo, tá? Vou colocar aqui o exercício, vocês podem acompanhar aí. Ó. Uma planta recebe uma precipitação de 1 litro. Ou seja, fui lá e irriguei 1 litro dentro da minha planta. Deixa eu diminuir aqui, senão vai ficar muito grande. Então, uma planta recebe uma precipitação de 1 litro. Então, isso aqui é meu P, né? A gente vai achar a evapotranspiração. Deixa
Aí. Estão me escutando agora? Voltou? Certo aí? Podemos continuar? Agora tá certo, professor. Tá. Então vamos lá. Vou voltar aqui na conta que eu estava fazendo. Ó. Uma planta recebe uma precipitação de 1 litro. Beleza. Então eu fui lá e molhei 1 litro essa planta. Deste total, 0,3 foram para o escoamento superficial. Então é uma água que escorreu. Coloquei 1 litro, 0,3 já se perdeu. Ou seja, já é um indicativo que já está em excesso, que está escorrendo. Ou também, do jeito que eu coloco esse 1 litro, se eu coloco de uma vez, provavelmente alguma coisa vai escorrer, né? Então, a questão do escoamento superficial, isso vale para uma chuva, para qualquer coisa, vai depender muito do jeito que essa água chega. Se é uma chuva muito intensa, ou eu coloco água de uma vez dentro de uma planta, claro que vai espirrar para fora, né? Então, não vai haver uma absorção de água no tempo que o solo consegue captar essa água. Então, de 1 litro, 0,3 litros escorreu superficialmente. 0,2 foram para o escoamento subterrâneo. Ou seja, aquela água que infiltrou e se perdeu lá pelo fundo do vaso. Imagine se fosse um lisímetro, a mesma coisa. Seria captando lá pelo fundo do lisímetro, que é aquele equipamento imenso lá que mede a evapotranspiração. Então, 0,2 foram para o escoamento subterrâneo. Tá? Ponto. Beleza. O peso do vaso no dia anterior o peso do vaso, vou colocar assim, no dia anterior não, no momento, no início, né? Professor, Sua tela não tá aparecendo, não. Tá não? eu ia falar. Então é verdade que parou a apresentação, que eu tive que entrar de novo. Deixa eu colocar aqui então. Tela inteira. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui no punch aqui, ó. Então, ó, vamos recapitular aqui. Uma planta recebe uma precipitação de 1 litro. Então é como se eu pegasse lá 1 litro de água e, colocasse na minha planta. Tá? Então tá lá a minha planta no meu vasinho, como um exemplo. Fui lá e coloquei 1 litro de água dentro dela. Desse 1 litro, 0,3 foram para o escoamento superficial. Ou seja, é uma água que se perdeu, né? De alguma forma ela escorreu. Seja pela minha forma de eu ter colocado muito rápida, ou seja pelo fato de ter sido muita água mesmo. Deste total, 0,3 foram para o escoamento superficial, 0,2 foram para o escoamento subterrâneo, que é aquela água que entra no solo e sai lá pelo fundo do meu vaso. O peso do vaso no início foi de 3 quilogramas, tá? Ou 3.000 gramas. Após 24 horas, o vaso foi pesado novamente, obtendo um peso de, vou colocar aqui, 2,9 quilogramas, certo? Então, com base nessas informações, qual a evapotranspiração desta planta? É a pergunta. Então, é um testezinho, gente, que a gente dá para fazer até em casa isso aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, vamos lá. Então, vocês observam, eu tenho uma planta que joguei 1 litro de água dentro dela. Um vasinho lá de 3 kg de terra, mais ou menos, que pesava 3 kg, tá? Aí, esse vaso eu botei lá 1 litro de água. Claro que nesses 3 quilos tem água, vai ter alguma umidade dentro desse vaso, que eu não sei quanto que é. Para mim saber, eu deveria ter colocado... muitas vezes eu posso pegar esse vaso, não colocar água, esperar 24 horas e ver depois o peso de um dia para o outro. Mas isso também pode ser que a planta sofra, né, de um dia para o outro, e pode até morrer, tá? Então, tem plantas que tem que aguar todo dia, não pode falhar nem um dia. Então, tem plantas que você tem que aguar de dia e de noite, né? De manhã e de tarde, que senão, o fato de você aguar de manhã e de tarde, ela já está seca, porque evapora muita água, ou ela consome muito.
E tem planta que não, tem planta que você pode passar uma semana sem aguar, né? As cactáceas, em geral, você pode ficar ali bastante dias sem irrigar. Tipo essas rosas do deserto que muita gente tem em casa aí de... Todas as plantas suculentas, elas aguentam mais tempo sem aguar. Então, vamos lá. Uma planta recebe 1 litro de água, desse total. Então, fui lá, derramei 1 litro de água na minha planta. Desse total, 0,3 foram para o escoamento superficial. Então, eu joguei, essa água já escorreu para fora. 0,3 litros ou 300 ml. 0,2 escorreu lá para o fundo. É como se fosse aquela água que ficasse lá no fundo do pratinho da minha planta. Tá? Como se fosse aquela água que está lá no fundo lá. Eu medi e deu 200 ml de água. Ou 0,2 litros. Ou seja, daquele 1 litro que eu coloquei, praticamente meio litro se perdeu. Né? Meio litro foi-se embora. O peso do vaso no início foi de 3 quilos. Após 24 horas, o vaso foi pesado novamente, obtendo-se um peso de 2,9 quilos. Então, pergunta-se, qual é a evapotranspiração desta planta? Então, vamos lá. Qual foi a evapotranspiração dela? Vamos colocar aqui dentro da fórmula. Ó. Então, a fórmula é P menos o QS, menos o QB, menos o peso final, menos o peso inicial. Então, vamos colocar todos os valores que a gente tem. Tá? Evapotranspiração vai ser igual a... Deixa eu aumentar aqui o zoom aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês enxergar. Vou botar 26 aqui. Sei que o exercício ficou um pouquinho pequeno, mas vamos lá. Então, a evapotranspiração vai ser o quê? O P foi de 1 litro, que eu joguei na minha planta, né? Poderia ser uma chuva em milímetros também. Menos, aqui já estou fazendo tudo em volume. Menos o QS. O que é o QS? Seria o 0,3 litros, que é o meu escoamento superficial. Menos 0,2 litros, que é o meu escoamento lá no fundo do meu vaso. Menos, tá? O delta V, que é o quê? O que é o delta V? É o peso final menos o peso inicial. Então, vou colocar aqui, ó, o peso final do meu vaso foi de quanto? Qual foi o peso final? Peso inicial e peso final? Final foi 2.900. 2.900. Então, vou colocar aqui, ó, 2,9. Então, gente, 2,9 quilos é o meu peso do meu vaso, tá? Se eu fosse transformar quilos de água em volume de água, é a mesma coisa, porque 1 quilo é a mesma coisa de 1 litro. Isso quando eu estou falando de água, tá? Então, se o vaso deu essa oscilação de um dia para o outro, é porque essa água ela evaporou. Então, desses 3 litros, num dia estava 3, no outro dia estava 2.900. Significa que 100 ml ou 0,1 litros dessa água aí, ela se perdeu. Então, eu posso colocar na mesma proporção, quilo e litro, tá? Então, como foi 2,9 quilos, é como se fosse a mesma quantidade em volume, né? Então, 2,9 foi o peso um dia antes, né? Então, eu vou colocar aqui o peso depois, quer dizer, no final, menos o peso inicial, que foi de 3, tá? 3 quilos ou 3 litros, quando a gente está falando de volume de terra junto com água ali, vai ser mais ou menos isso daí, tá? Tudo junto. Beleza. Então, botei meu vaso na balança, botei no outro dia, deu 2.900. Então, o peso final menos o peso inicial. Vamos ver quanto é que fica essa conta, então. Então, meu E vai ser igual a... Vamos fazer toda essa primeira parte aí, ó. 1 menos 0,3 menos 0,2. Então, isso aqui dá 0,5 litros. Menos... Vamos fazer o que está lá dentro agora. Abro parênteses. 2,9 menos 3. Então, isso aqui fica menos 0,1 litros, tá? Quantidade de água aí que perdeu. Quando dá negativo esse valor ali dentro, significa o quê? Que além da água que eu coloquei, a planta ainda consumiu um pouco mais de água do que o vaso já tinha. Ou seja, se tivesse dado 3 kg igualzinho nos 2 dias,
significa que a planta teria absorvido só a água que eu coloquei, tá? Mas além da água que eu coloquei, que uma parte se perdeu, tá? Dessa água que ficou mesmo para a planta, ela ainda consumiu um pouquinho mais do que ela já tinha, do que já tinha retido dentro do solo. Então, esse 0,1 é uma água retida que ela já tinha, que ela ainda consumiu, tá? Só para vocês entenderem. Toda vez que dá negativo esse valor, significa que é uma água que ela já tinha e ela ainda consumiu essa água que já estava armazenada dentro dela. Sem contar a água que a gente já colocou. Então, ó, 0,5 é a água que ficou dentro dela. Beleza? Por quê? Porque de 1 litro, 0,3 escorreu, 0,2 infiltrou e foi lá para o fundo. Então, essa água é uma água perdida. A planta não aproveitou ela, tá? Então, esse QS e esse QB aí, isso aí a gente pode chamar os dois juntos como se fosse o desperdício, a água que foi colocada, que acabou sendo desperdiçada, tá? Esse QS e esse QB. O que sobrou, que é aquele 0,5 ali, do total de água que eu coloquei, que como se fosse a minha chuva, desse 0,5, se ela não tivesse captado a água dela mesma, do próprio solo ali dela, ela iria consumir só o 0,5 que eu coloquei, mas ela ainda precisou de captar a água dela também, que já estava ali no solo dela antes de eu colocar a água. Então, por isso que deu essa diferença de peso de um dia para o outro. Se tivesse dado os mesmos 3 quilos nos 2 dias, ela teria evapotranspirado só o 0,5. Mas como ela também captou um pouquinho da água que estava armazenada no solo dela, então houve essa diferença de peso aí. Então, quando a gente faz essa conta aí, ó, a evapotranspiração aqui vai ser igual a 0,5 litros, menos com menos dá mais, né? Mais 0,1. Então, além da água que a gente colocou, ela ainda absorveu 0,1 litros do próprio solo dela ali para ela poder evapotranspirar. Então, ela usou essa água. Então, fazendo essa conta aí, a nossa evapotranspiração vai ser igual a 0,6 litros. Beleza? Aí vem a pergunta. Ah, professor, mas 0,6 litros foi o que ela absorveu? Mas por que então derramou aquela água toda? Por que ela não captou essa água? Porque ainda, talvez o jeito que eu coloquei essa água, no tempo que eu coloquei, foi muito rápido. Quando a planta está seca, muitas vezes as partículas do solo elas estão um pouco longe uma da outra. Às vezes forma aquelas rachadurinhas no meio. Então, às vezes a água passa direto e não é absorvida pelos microporos que retêm essa água. Então, ela passa direto pelos macroporos, pelos poros grandes. E aí ela já vai lá para o fundo. Ou às vezes eu coloco água de uma vez que ela bate e espirra para fora. Então seria também uma água que foi perdida. Talvez se eu conseguisse, se eu molhasse essa planta mais devagar, ou se eu molhasse essa planta numa condição um pouco de manhã, outro pouco à tarde, para não colocar toda essa água de uma vez, talvez não teria essa perda, e essa perda ela seria suprida. Então talvez essa água nem precisaria de ter sido colocado tanto. Então nesse dia, a planta evapotranspirou 0,6 litros, tá? Então, se eu for molhar essa planta amanhã de novo, o que eu vou colocar? Eu vou colocar somente 0,6. Para não haver perda, o que eu posso fazer? Eu posso botar 0,3 litro de manhã, 0,3 litro à tarde, né? Meio a meio, para a água não descer e escorrer de uma vez. Porque senão eu vou colocar 1 litro, vai escorrer um tanto, vai vazar lá pelo fundo outro tanto. Então, a evapotranspiração dessa planta foi 0,6 litros. Se amanhã eu quiser irrigá-la novamente, o que eu vou fazer? Vou colocar os 0,6 litros com cuidado, devagarzinho, para ela absorver todo esse 0,6 dentro do solo dela, para nem escorrer para o lado e nem vazar lá pelo fundo. Então, ela fica com 0,6 litros ali dentro dela. Aí, durante todo o dia, ela vai consumir essa água. O que ela não consumir vai evaporar do solo. No outro dia, eu venho e abasteço 0,6 de novo. E assim vai. Conforme vai passando o tempo, se ela for crescendo, ela vai consumindo um pouquinho mais. Mas esse seria um valor médio que eu já teria para a minha planta. Beleza? Então, é isso aí que eu quero que vocês façam, tá? É um exercício desse que vocês vão fazer. Nesse momento, eu vou... Deixa eu pegar esse aqui, né? Esse aqui vocês já viram como é que faz. Eu vou colocar um desse lá no Blue para vocês, mas eu vou querer que vocês façam um testezinho desse aí na casa de vocês, tá? Como assim? Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho balança. Então, se você não tem balança, muita gente tem balança em casa. Dá para fazer aquelas balancinhas que o pessoal usa, que compra na Americanas lá, umas baratinhas de R$30, que você sobe para você ver seu peso em casa. Tem umas dessas aí,
tá? Não estou pedindo para ninguém comprar balança, tá? Mas se quem quiser comprar, compra. Você pode ter na sua casa uma balança lá de R$ 30. Não vai ter a melhor precisão do mundo, mas é uma balançazinha barata que é até útil, tá? Mas o que eu quero que vocês façam? Vocês vão pesar uma planta hoje, ou amanhã, ou o dia que der certo. Vão pegar essa planta. Se vocês quiserem irrigar ela, vocês irrigam, tá? Ou não precisa. Se você acha que essa planta aguenta ficar 24 horas sem irrigar, você não irriga, tá? Você pega essa planta, pesa ela hoje. Amanhã, no mesmo horário, você vai e pesa de novo. Aí você vai ver a diferença de peso. Essa diferença de peso vai ser provavelmente a evapotranspiração. O que você vai fazer? Você vai pegar essa quantidade que deu de diferença e você vai colocar de água de novo. Aí você vai ver no outro dia se aquela quantidade de água que você colocou, se foi a quantidade que é exatamente que ela evapotranspira. Vamos colocar um exemplo, tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Deixa eu interromper a gravação para o vídeo não ficar muito grande. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e depois eu vou explicando para vocês aqui fora da gravação.